Eu estava a ouvir e estava a pensar para onde haveria de começar. E acho que o melhor é começar por vos confessar um segredo. E o segredo é este, que um dos sonhos que tenho na minha vida é um dia poder ensinar num Politécnico. Porque, e vejo com preocupação o facto de, terminado o meu mandato presidencial, já estar com uma idade provecta, que torna muito difícil esse ensino, mas não torna impossível. Com alguma imaginação, posso ser convidado, mesmo sem ser qualificado de emérito, para algumas intervenções e preleções. A dificuldade vai ser escolher em qual deles vier a ser convidado. Porque é uma experiência que me falta na vida e fiquei com grande vontade de viver, depois de ter estado em inúmeros dos nossos politécnicos, depois de ter estado em aberturas de anos letivos, ter estado em entrega de prémios, ter podido testemunhar o mérito destas instituições. Falta-me, mas daqui a 4 anos e 4 meses, mais precisamente 3 meses e alguns dias, é perfeitamente possível. Fico à espera de convite para poder concretizar o meu sonho. Também estava a ouvir um pouco o traçado histórico da vossa vida e a recordar que corresponde a um percurso que acompanhei par e passo a partir do início dos anos 70. Para sermos justos, é uma ironia do destino, comemorando nós este ano os 40 anos da Constituição da República Portuguesa, o que muito me honra como constituinte, tendo vivido na boa idade, que é com 20 e poucos anos, tendo vivido essa experiência única de uma revolução e da feitura de uma Constituição, para sermos justos, temos de admitir que a ideia da vossa criação é anterior à Revolução. E pertenceu a um homem que teve uma grande influência no sistema educativo português, muito para além do regime em que, por mero acaso, acabou por exercer funções, mesmo no fim do regime, chamado Veiga Simão. Veiga Simão, fruto da sua experiência, da sua vivência anglo-saxónica, quando concebeu o traçado do ensino superior para o futuro em Portugal, defendeu a multiplicação, naturalmente, das universidades, mas também a criação dos politécnicos. E isso que surge no início dos anos 70, vai sendo colocado de pé, lentamente, mas só se institucionaliza depois em democracia. Eu tenho defendido, mas quem sou eu, junto do professor Marcelo Grilo, para defender esta tese, tenho defendido que há, durante um longo período no nosso sistema educativo, aquilo que eu chamo o Veiga-Simonismo. E o Veiga-Simonismo, no bom sentido da palavra, é a aplicação em democracia, naturalmente com outras potencialidades e noutro contexto, daquelas raízes concebidas no período anterior à mutação constitucional. E vários dos discípulos do professor Veiga Simão, ou que pelo menos o conheceram bem e com ele trabalharam, tiveram a oportunidade de exercer funções governamentais no domínio da educação e pôr de pé, num tempo diferente, com ajustamentos e com adaptações substanciais, aquilo que representava, no momento em que foi formulado pela primeira vez, uma viragem de tomo no sistema educativo nacional. Portanto, de alguma maneira, a partir de uma ideia anterior à democracia, é com a Constituição da República Portuguesa, é com a Revolução Democrática, por um lado, e com a Constituição da República Portuguesa, e com a consagração de um Estado democrático de direito, que também o é um Estado social, que nós encontramos afirmação plena
das vossas instituições. Ao mesmo tempo que a Constituição acolhia um poder local autónomo. Realidade nova no constitucionalismo português. E se eu chamo à colação o poder local autónomo, estou a ver ali um antigo autarca, daqueles cujo peso e cuja influência dura bem para além dos mandatos exercidos. Bom, isso também faz parte da vivência democrática, ficar uma espécie de magistério pós-mortem, mas o que é facto é que é importante a autonomia do poder local, porque está muito associado ao sucesso das vossas instituições. Vão ser instrumentos vitalizadores fundamentais da democracia a nível local. Olhando para a Constituição e tendo votado a Constituição, eu descubro nela nos princípios essenciais em matéria educativa, nos direitos económicos, sociais e culturais, na perspectiva de desenvolvimento integral, na ideia que lá desponta de coesão, que viria depois a ser aprofundada, coesão social e coesão territorial, ligada à autonomia do poder local, e o encontro aquilo que vai ser depois a afirmação do final dos anos 70 e dos anos 80. E depois a velocidade de cruzeiro entre o final do século passado e o começo do novo século. E é ver o papel único das vossas instituições na malha regional e local. Nós não teríamos tido a coesão territorial que temos, não fosse o vosso papel. Não teríamos tido. O país seria diferente. Isto não quer dizer que não haja assimetrias. Há assimetrias. Não persistam desigualdades e desequilíbrios. Mas nem podemos imaginar o que seria se não tem havido o papel fundamental destas instituições de ensino superior. E não há coesão territorial sem coesão social. Porque foram instituições que favoreceram a circulação social. A circulação física, mas a circulação classista, interclassista. A possibilidade do acesso ao ensino superior e depois de progressão profissional, mas sobretudo comunitária e pessoal, de um número infindo de portugueses, marcando sucessivas gerações. Isto é um valor inestimável. É mais importante do que a opção que eu fazer a certa altura sobre monismo ou dualismo. Eu prefiro falar em dualismo em vez de sistema binário. São qualificações. E que foi feita. Foi uma opção que foi feita. E como sabem, com o Regiés até seguiu um caminho de uma rigidez muito acentuada, que não era a matriz originária. A matriz originária era de haver instituições com vocações diferenciadas, mas dialogando entre si e podendo encontrar fórmulas conjuntas, mesmo orgânicas e funcionais, de institucionalização. Isso foi dificultado a partir de determinado momento em termos de complexo normativo. Em qualquer caso, a verdade é que, como foi aqui muito bem sublinhado, houve um crescendo quantitativo e um crescendo qualitativo. Um crescendo quantitativo é comparar o número de instituições, o número de alunos, o número de docentes, até a sua projeção quantitativa nas comunidades envolventes. E depois ver que correspondeu a uma evolução positiva qualitativa. A quantidade não sacrificou a qualidade. Dirão alguns, há assimetrias. Há assimetrias como em tudo na vida. Não conheço nenhum tipo de instituições que não tenham sofrido na sua existência altos e baixos. E em que a comparação entre instituições não tenha conhecido momentos em que umas
ocupam uma posição favorecida e outros em que são outras instituições a ocuparem essa posição. Ora, olhando para a floresta e não para cada árvore, como não reconhecer a riqueza desta floresta? E o caminho seguido por cada instituição. E a colaboração entre instituições. E a criação de uma cultura própria. E até de uma solidariedade. Muitas vezes se diz que o nosso país é pouco associativo. E, de facto, temos uma tradição, muitas vezes pouco associativa. A vossa existência é a prova do contrário. A vossa presença hoje aqui, vindas e vindos de todo o lado, é a prova do contrário. Há uma solidariedade. E essa solidariedade tem eco interno e tem eco externo. Há poucas semanas estive em Havana. E na delegação iam representantes das duas realidades que integram e vivificam as nossas instituições de ensino superior. E foi muito gratificante ver não só o relacionamento existente entre elas, mas a projeção externa e o acolhimento externo, que não é um caso específico. Sucedeu naquele ensejo, a propósito de protocolos de colaboração que foram ajustados, mas está a suceder todos os dias. A internacionalização, que é um dos vossos caminhos, é uma realidade. Não é apenas o vosso papel interno, é o vosso papel externo, que é indissociável do papel interno. Há problemas. Há problemas. Eu tive a ocasião de ter uma reunião muito frutuosa com os vossos representantes. De que nasceu, aliás, entre outras, a ideia de hoje. Isto é, de nos reunirmos para comemorar a Constituição. Parênteses, eu não sou, ao contrário do que as pessoas pensam, um cultor das celebrações pelas celebrações. Não. Embora o meu otimismo favoreça a multiplicação de celebrações. Eu acho importante a celebração, primeiro, para não deixar no esquecimento o que deve ser celebrado. Nós, portugueses, temos muitas vezes o complexo e se pudermos só celebrar pós-mortem, celebramos. É melhor celebrar em vida. Segundo lugar, celebrar a pensar no futuro. Celebrar virados para o futuro. Não interessa só, nem sobretudo, o que passou ou o que se vive presentemente. Interessa é o futuro. E eu sei que existem problemas. Numa sociedade que atravessou a fase crítica que nós atravessamos e que está a viver uma situação que eu já disse, como é a saída da crise, que é sempre lenta, é sempre difícil e é sempre assimétrica. Uma sociedade, naturalmente, vive problemas em todas as suas áreas. Problemas quantitativos, de recursos, problemas qualitativos, de formação constante, criação de novas sinergias, reavaliação constante das condições de afirmação e crescimento, flexibilização. A flexibilidade hoje é essencial para acompanhar o ritmo de mudanças científicas, tecnológicas, o que mudou o tecido económico e social desde o momento do vosso nascimento. Isso implica uma capacidade de ajustamento constante. E eu, professor de Direito, vos digo que o direito tem cada vez mais dificuldade, como aliás a política, nesse ajustamento. É sempre tardio. Sempre tardio. Raras vezes antecipando os acontecimentos. Mais uma permanente adaptação geracional. Porque há novas gerações. Há um momento em que nós, passando quase pelo menos à idade de senadores, se não à postura de senadores, em que nós gostamos de olhar para a realidade institucional e a ver dessa perspectiva senatorial. Esquecendo que o futuro é de todos, mas é sobretudo dos mais novos. Vão ter mais futuro do que nós vamos ter. E é pensar no futuro deles que devemos olhar para o médio e para o longo prazo. Revisitando áreas antigas de intervenção e criando novas áreas. Há áreas que não eram
vitais em termos de conhecimento, em termos de formação comunitária para a sociedade portuguesa há 30 anos. Não eram. E hoje são. E outras são igualmente, mas de forma diversa. Porque nós temos uma agricultura muito diferente da que tínhamos. Temos uma indústria em muitos aspectos diferente da que tínhamos. Temos serviço e comércio muito diferente dos que tínhamos. Temos, em todas as áreas económicas, sociais e culturais, desafios muito diversos daqueles que presidiram aos passos dados nos anos 70, 80 ou 90. Temos o digital. Eu não sou daqueles que ficam traumatizados com a revolução do digital. Há quem fique. Há quem interiorize e somatize mesmo, o que é pior para a saúde. Mas estamos aqui numa escola de saúde. Quem somatize o problema desse ajustamento muito rápido, mas é uma revolução. E é uma revolução a ritmo, não direi alucinante, mas impressionante. Porque no digital cabem várias modificações de tecnologia, já não digo de ciência, que recobrem áreas diferenciadas da nossa vida. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E quem deve ser o primeiro a adaptar-se a essa realidade? A escola. A escola. A escola. É mais difícil que sejam as famílias. É mais difícil, muitas vezes, seja o tecido social. Mas a escola tem a obrigação de estar na primeira linha desse ajustamento, o que não é fácil. Claro que ao lado disso, eu ouvi, como hoje sempre com atenção, já tinha ouvido na vossa reunião, e ouvi aqui 2 pontos reivindicativos que eu devo dizer que, comparados com os grandes desafios que vos esperam, e respeitado o ponto de vista próprio, eu considero largamente nominais. Eu privilegio normalmente a substância ao nome. Dir-me-á, o nome é importante, o nome é muito importante, mas para mim é muito mais importante a coisa do que o nome. Se a coisa já é o que é, pois o nome é um problema de decorrência de imaginação em tempo adequado. O fundamental é que a realidade esteja lá. Esteja lá na sua qualidade. Esteja lá na formação de cada vez mais portugueses. Esteja lá na vitalização da nossa sociedade, da nossa economia, da nossa cultura. Esteja lá na projeção externa. E a minha interpretação é que está. É que está. É um desafio ganho. 40 anos depois, este desafio está ganho. Agora é preciso garantir que os desafios do futuro são também vencidos. Para isso é necessário haver outro tipo de possibilidade de formação, de progressão docente, de reformulação curricular, de reajustamento disciplinar, de instrumentos até e de fórmulas organizativas. Isso fica à vossa imaginação. E o que tem de ser tem muita força. E, portanto, eu não me fixaria naquilo que, apesar de tudo, não considero o mais importante. O mais importante é que o desafio foi ganho. E o mérito foi vosso. Vosso e daqueles que já desapareceram e que vos antecederam. E de todos os que constituem as vossas comunidades. Capacidade para enfrentar o novo desafio, da vossa parte, existe. Reconhecimento nacional, cá está o Presidente da República, em nome de todas as portuguesas e portugueses, a formalmente atestar esse reconhecimento. O país está-vos grato. Não são só apenas as vossas regiões, nem as vossas comunidades, é o país que vos está grato. Sinto que tendes energia, vitalidade e dinamismo para ir mais longe. Então vamos mais longe. Vamos todos mais longe.
Vamos todos mais longe, porque temos todos o mesmo repto a vencer. E esse chama-se Portugal. Portugal não é uma realidade abstrata, diferente das portuguesas e dos portugueses. Portugal é uma realidade que é feita de português a português, portuguesa a portuguesa, até somarem 10 milhões e mais cá dentro e muitíssimos mais lá fora. Portanto, quando falamos de Portugal e dizemos Portugal vai bem, ou tem de ir bem, ou tem de ir melhor, e irá melhor pela nossa vontade, nós estamos a falar de nós próprios. E, sobretudo, daqueles, como é o vosso caso, que sois educadores. O que está na vossa mão é essencial. Foi o que deu razão à minha vida. É o que dá razão à vossa vida. Foi aquilo que nos fez, todos, num certo momento da vida, optar pelo serviço dos outros através do sistema educativo. Construir um Portugal melhor. E é isso que o Presidente da República vos veio hoje agradecer. Muito obrigado.